Olá, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos a palavra do nosso Deus. A minha oração e o meu desejo é que essa palavra ela venha impactar a sua vida, que o Espírito Santo venha te despertar para ter um desejo de ser mais santo, separado, consagrado e dedicado a Ele, pois somente assim nós estaremos aptos a ouvir o toque da trombeta do Senhor. O arrebatamento é a maior expectativa, é o maior projeto da vida do cristão. É o meu objetivo de vida, é o seu objetivo e é a palavra de Deus que vai nos moldando e nos transformando. Para você que está chegando agora pela primeira vez, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e estamos realizando esse projeto com o objetivo de auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E hoje estaremos estudando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela ficava dentro do Santo dos Santos. Era por intermédio da Arca da Aliança, entre a imagem dos dois querubins, que Deus falava ao seu povo, falava a Moisés, revelava a sua lei. Então, era um objeto muito importante dentro da fé, da crença no povo de Israel. Agora, precisamos destacar que Deus não estava preso dentro da arca ou limitado à arca. Ele era Deus na arca e fora da arca. E a arca, ela somente teria sentido e validade se o povo estivesse com o coração disposto a servir ao Senhor. Caso contrário, aquela arca seria um mero amuleto da sorte usado pelo povo de Israel, como nós vimos ao longo do relato bíblico que aconteceu. Houve um episódio em que Israel cometeu a loucura, a insensatez de levar a Arca da Aliança quando já não tinham mais aliança com Deus. E ali eles foram derrotados, morreu Ofni e Finéias, e o sacerdote Eli também morreu naquele dia, e a arca foi levada pelo inimigo. E aí, o Deus de Israel foi levado junto, preso dentro da arca? Levaram apenas o objeto, mas o Deus de Israel continua reinando absolutamente sobre tudo e sobre todos. A descrição da Arca da Aliança. Nesse primeiro tópico, nós vamos falar sobre as características físicas desta arca. Nós vamos compreender de que material ela era feita, qual o significado para as nossas vidas acerca dessa descrição, como fazer a aplicação deste saber à nossa vida, ao nosso viver diário. É sobre isso que nós queremos falar nesse tópico. Os nomes da arca. A arca era conhecida pelo povo de Israel por 4 diferentes nomes. Os nomes em si não eram tão importantes quanto a essência da arca. Nela habitava a presença de Deus. Isto ensina-nos que os nomes e adjetivos que nos são atribuídos não têm tanta relevância. O que realmente importa é a essência de Deus que habita em nosso interior. Nós vamos observar que a Arca da Aliança ela era conhecida por vários nomes, pelo menos 4 nomes. Era a Arca do Concerto,
a Arca da Aliança, a Arca de Deus e a Arca do Testemunho. Então eram 4 nomes que designavam esta arca. O que eu compreendo que os nomes, eles não eram tão relevantes assim. O que era de fato relevante era a essência de Deus naquela arca. De nada valeriam os nomes falar que era a Arca de Deus, Arca do Testemunho, Arca da Aliança, Arca do Concerto, se Deus não estivesse dentro da arca. O que havia de mais importante ali era a essência de Deus. E eu trago para as nossas vidas, e eu compreendo que os nomes e os adjetivos que nos são atribuídos, eles não têm tanta relevância. O que realmente importa é a essência de Deus que habita em nosso ser. Alguém pode nos chamar de diversos nomes. Homem de Deus, mulher de Deus, homem de fé, mulher de fé. Alguém pode nos chamar de careta, cafona, quadrado. Alguém pode nos dar nomes e adjetivos e números, mas nenhum deles terá realmente significância ou relevância se de fato nós não tivermos a essência de Deus na nossa vida, no nosso interior. Muitos têm nome de Deus, mas não tem mais Deus na sua vida. Muitos são chamados aí grandes instrumentos, vasos de Deus, quando não tem mais o azeite nem a unção. Então, o que vale não são os títulos, os nomes, os adjetivos. O que realmente vale é a essência, o que há dentro de mim, o que há dentro de você. Que não pode faltar é a presença de Deus. Os nomes, esses não têm tanta relevância assim. Nomes, títulos e adjetivos. Há quem se preocupe por demais com os nomes, títulos e adjetivos que lhes são atribuídos em virtude de uma determinada postura assumida. Vale lembrar que muitos profetas de Deus foram taxados de loucos e perturbadores. Por outro lado, aqueles que valorizam títulos em detrimento da verdadeira essência de Deus. Eu trago aqui essa proposta que não está na revista sobre nomes, títulos e adjetivos. Há quem se preocupe demais, irmãos, com a questão de nome, títulos e os adjetivos que lhes são atribuídos, e muitas vezes em virtude de uma postura assumida. Alguns são chamados de santarrão, alguns são chamados de extremista, radical, alguns são chamados de careta, cafona, quadrado. Eu já tomei vários nomes, até nome de boiola eu já tomei, porque quando eu vim para Jesus, eu larguei a vida de promiscuidade, as mulheres vinham me procurando e eu me esquivava. E a minha própria mãe, em dado momento, comentou com a minha tia que eu não gostava mais de mulher. Então, nós não devemos preocupar com os nomes, títulos e adjetivos que nos são atribuídos, desde que, de fato, tenhamos a essência de Deus sobre as nossas vidas. Então, o que importa não são os títulos e adjetivos. Os títulos e adjetivos, eles podem ser enganosos. Agora, por outro lado, eu quero destacar que vários homens de Deus e profetas de Deus foram taxados de loucos e perturbadores. Elias, por exemplo, ele foi chamado de perturbador. Nós vemos outro profeta, o profeta Jeremias, em dado momento ele já foi chamado de louco. Então, meu amado, não importa que adjetivo as pessoas venham nos dar, em virtude da postura que assumimos. Quando nós decidimos ser diferente, sermos separados,
nós seremos rotulados até dentro da casa de Deus. Então, nós não devemos nos ater a essas questões. Agora, por outro lado, nós vemos pessoas que valorizam por demais os títulos em detrimento da essência. Ele quer ser chamado de homem de Deus quando não tem mais nada de Deus na sua vida. Ele é apenas uma fantasia de obreiro, só porque usa um terno caro, uma gravata, uma Bíblia bonita, fala com eloquência, domina a técnica de oratória, quer ser chamado de um grande homem de Deus. Então, meu amado, o que vale realmente não são os títulos e os nomes, é o trabalho e a essência de Deus nas nossas vidas. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhes sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um Deus. Atos 28, versículo 6. Esse episódio aqui foi aquele episódio lá em Atos dos Apóstolos do naufrágio. Paulo chega àquela ilha e, chegando na ilha, ele foi catar gravetos, uma serpente, uma cobra, picou a sua mão. E os nativos, ao verem aquilo, falaram: olha, esse homem realmente é um homicida, porque após ele escapar do naufrágio, a justiça de Deus foi implacável, não deixou ele escapar. No primeiro momento, Paulo foi taxado de homicida, ele merecia mesmo, era um homem mau, era um homem que Deus não deixou escapar da sua justiça. E eles esperaram. O fator chamado tempo leva as pessoas a mudar de opinião. Eles esperavam que ele viesse a inchar por causa da picada da serpente, ele esperava que ele fosse cair morto de repente, e quando eles viram que passou o tempo e nada aconteceu, eles agora, irmãos, mudaram o adjetivo. Ele não era mais homicida, agora Paulo era Deus. E olha só, de homicida para Deus, em tão pouco tempo eles mudaram de opinião. Então, nós não podemos nos deixar levar, amados, por esses nomes, pelos rótulos. Eu não sou nem um homicida e tampouco eu sou um Deus. Eu sou irmão Mauro, eu sou um pecador, eu sou falho, imperfeito, mas sou apaixonado com o meu Senhor. Dentro de mim e dentro de você habita a essência de Deus. Quanto aos títulos, rótulos e nomes, esses mudam de tempos em tempos. Alguém, a princípio, pode ter uma ideia equivocada a meu respeito ou a seu respeito, mas com o passar do tempo ele vai compreender que nós não somos nada daquilo que pensaram. Nós vamos surpreendê-los para a glória de Deus. Agora, o problema é quando nós decepcionamos as pessoas, que ela espera que nós fôssemos uma coisa e somos outra totalmente diferente. Tem gente que está vendendo uma imagem falsa, está fazendo marketing aí pessoal falso, que não tem nada de essência de Deus. A construção da arca. A Arca da Aliança foi construída com dois materiais distintos, a saber, a madeira e o ouro. Semelhantemente, Jesus era detentor de duas naturezas, a divina e a humana. Ele era 100% Deus e 100% homem, enquanto aqui esteve, sua natureza humana, madeira, foi revestida pelo Espírito Santo ouro. Esta é a razão pela qual Jesus triunfou na cruz. A Arca da Aliança, ela foi construída com dois materiais. Era a madeira de acácia e toda revestida de ouro. Então era madeira e ouro, dois materiais totalmente distintos um do outro.
analisando a pessoa de Jesus na Arca da Aliança, nós vemos ali um simbolismo da natureza de Jesus. Jesus, quando ele esteve entre nós, o Verbo se encarnou, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele teve fome, ele teve sede, ele se sentia cansado, dormia no barquinho, ele comia, se alimentava, ele era 100% homem. Ele teve angústia, tinha emoções, chorou, tinha tristeza. Então, ele tinha duas naturezas, semelhante à Arca da Aliança, que foi constituída por dois materiais distintos. Enquanto aqui esteve, ele habitou entre nós, essa natureza humana, que aqui simboliza a madeira, que é o material mais frágil ou de menos valor, foi revestida pelo Espírito Santo, que é o ouro. Você consegue compreender? Madeira revestida com ouro. Jesus ele foi revestido pelo Espírito Santo. Esta é a razão pela qual Jesus ele triunfou na cruz. Então, meu irmão, Jesus só conseguiu cumprir a missão dele porque ele viveu na total dependência do Espírito Santo. Isso é uma matéria na teologia que nós chamamos de cristologia, que é a doutrina de Cristo. Então, ele foi revestido pelo Espírito Santo, semelhante ao que foi a madeira de acácia, que foi revestida de ouro. E somente assim ele triunfou lá na cruz do Calvário. Glórias a Deus, porque ele viveu na total dependência do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Quero deixar um texto bíblico para fundamentar o que eu estou afirmando. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1. Nós vemos lá no Rio Jordão, quando do batismo de Jesus, o Espírito Santo veio sobre Jesus. Ali ele foi revestido do Espírito Santo. E logo a seguir, nós vemos que o Espírito Santo, segundo Mateus, ele fala que o Espírito de Deus conduziu Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele já estava, a madeira, a natureza humana, estava revestida pelo Espírito Santo para enfrentar o diabo, a carne, o mundo, o pecado, as tentações, as fraquezas, as perseguições, as calúnias, as injustiças. Então ele estava revestido agora pelo Espírito Santo para suportar e para vencer e triunfar lá na cruz do Calvário. O símbolo das duas naturezas de Cristo. Ao retornar ao céu após dar as últimas orientações aos discípulos, Jesus subiu com ambas as naturezas, a divina e a humana. Hoje temos um representante do gênero humano que está sentado à direita de Deus Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote que se compadece das nossas aflições e compreende a fonte das nossas tentações. A Arca da Aliança, ela aponta também para as duas naturezas de Cristo, como eu já falei anteriormente. Mas eu quero ressaltar que após Jesus dar as últimas instruções aos discípulos, e ele foi assunto ao céu, ele foi elevado ao céu. Ali, meu amado, quando ele chegou ao céu, eu posso afirmar que ele surpreendeu até os anjos, porque ele desceu 100% Deus, mas quando ele retorna ao céu, ele não era mais o mesmo.
Primeiro, ele tem ainda nas suas mãos os cravos nas suas mãos. Ele tem a ferida que ele foi ferido com a lança do soldado romano. E ele volta agora 100% Deus, como os anjos o conheciam, mas ele agora volta também 100% homem. Ele não volta mais como ele era antes. Então, ele, após a ressurreição, e ele subiu ao céu, ele não subiu mais como ele era antes. Ele subiu com ambas as naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E nós vamos observar que o escritor aos Hebreus afirma que não temos lá um sacerdote que não seja humano, que não possa se compadecer. Uma das características do sacerdote era de se compadecer do pecador. Então, destaco que hoje nós temos um representante do gênero humano que está assentado à direita de Deus Pai. Glórias a Deus! Se lá no jardim do Éden, Adão se distanciou de Deus, Deus se apresentava a Adão, o gênero humano, na virada do dia, uma vez por dia. Agora, no sacrifício de Jesus, o Deus não se apresenta ao gênero humano uma vez por dia. Um representante do gênero humano está sentado à direita de Deus. Glórias a Deus! Ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas aflições e compreende a fonte das nossas tentações. Jesus, ele sabe o que é angústia, ele sabe o que é tristeza, ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é ser traído, ele sabe o que é ser humilhado, ele sabe o que é padecer, ele sabe a fonte das nossas tentações, porque ele foi tentado pelo diabo nas 3 áreas da vida: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele consegue compreender a nossa natureza porque ele tem a natureza humana. Ele é 100% Deus, 100% homem, habitando e assentado à direita de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Esse nosso Jesus é tremendo demais, irmão. Ele é maravilhoso. Glórias a Deus. A sensação que eu tenho é que Jesus tem cara de brasileiro. Ele parece brasileiro, que ele se compadece dessa nação. Amém, meu amado? O propiciatório da arca. Nós vamos observar nesse tópico 2 que a arca da aliança, a sua tampa que tampava aquela arca, ela tinha na sua estrutura a imagem de 2 querubins. Aquilo era considerado também um propiciatório. Era ali que o sacerdote entrava uma vez por ano e fazia aspersão, pegava o sangue do animal inocente e aspergia sobre aquela arca. Então, isso se dava na tampa da arca. Nós vamos observar que aquela tampa da arca, ela representava também a pessoa de Cristo, porque o que estava oculto, escondido, guardado dentro da arca, não podia ser visto se não fosse primeiro retirada a tampa. Jesus, ele revelou ao mundo a grandeza de Deus e as riquezas do reino de Deus. É por isso que Jesus, ele é representado por essa tampa, ou essa tampa é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. É uma simbologia de Cristo no Antigo Testamento. A tampa da arca possuía as mesmas medidas da arca e sobre ela estavam as imagens de 2 querubins. Esta tampa servia de propiciatório e encobria o que estava dentro da arca. A tampa tipifica a pessoa de Jesus.
o qual revelou ao homem a verdadeira essência de Deus. Ele é amor, ele é santo, ele é misericordioso e deseja que todos os homens se arrependam de seus pecados. A tampa daquela arca, ela tipifica ou ela traz a simbologia da pessoa de Jesus Cristo, como eu já disse logo na introdução desse tópico. Então, sobre ela se dava também o espaço reservado para o propiciatório. E esta arca, essa tampa, ela encobria o que estava dentro da arca. Então, o que eu compreendo com isso? Dentro da arca habitava o quê? O Santo dos Santos, glórias a Deus. Então, a tampa, ela tipifica a pessoa de Jesus, porque ao abrir a tampa, era possível ver o que estava dentro dela. Jesus, ele é a porta, ele é o caminho que conduz o homem até a Deus. Então, ele revelou ao homem o caráter de Deus, a essência de Deus. Ele revelou que Deus é amor, ele é santo, ele é misericordioso e ele deseja que todos os homens se arrependam de seus pecados. Jesus revelou o Deus Criador ao homem. E hoje, o conhecimento que eu tenho de Deus me foi passado por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a tampa da arca. Glórias a Deus. A simbologia da tampa da arca. Jesus é a tampa que foi aberta e revelou ao mundo os tesouros do céu. Não havia na arca nenhum outro acesso ao seu interior que não fosse por intermédio da tampa. Jesus é o único caminho que conduz o homem a Deus. Ele é o maior tesouro que o salvo tem. Ele orientou que todos acumulassem tesouros no céu, onde nada ou ninguém o poderá roubar. A simbologia da tampa da arca. Como já foi dito, a tampa da arca, ela simbolizava Cristo Jesus, que ele revelou ao mundo os tesouros do céu. Literalmente, aquela arca, ela era também conhecida como baú. Então, no baú nós vemos ali tesouros, prata, ouro, riquezas, coisas assim tremendas. Não havia o cofre, como temos no cofre do banco hoje, que guardamos as nossas reservas, ou debaixo do colchão, como faziam os antigos. Mas a Arca da Aliança, ela guardava o tesouro de Deus. E eu destaco que não havia na arca nenhum outro acesso ao seu interior que não fosse por intermédio da tampa. Não era possível ter acesso ao interior da arca por um outro caminho que não fosse o caminho da tampa. Então Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele quis dizer, olha, para chegar ao Pai, vocês têm que passar por mim, porque eu sou a tampa. Eu revelo os tesouros de Deus, a grandeza do reino de Deus. Jesus, amados, ele é o único caminho que conduz o homem a Deus. Tá bom, meu amado? Ele é o maior tesouro que o salvo tem. Então nós observamos que Jesus ele falou sobre as riquezas do mundo espiritual, as riquezas do mundo, do reino de Deus. Ele também orientou que todos, eu e você, que nós acumulássemos tesouros no céu, onde nada ou ninguém o poderá roubar. O que ele estava querendo dizer? Que os nossos atos, as nossas escolhas, o nosso trabalho, ele tem um valor para Deus.
São tesouros que estão guardados para quando chegarmos a ler, meu amado. Jesus, ele é a tampa da arca, ou a tampa da arca é uma simbologia da pessoa de Jesus que revelou ao mundo os tesouros do reino de Deus. Glórias a Deus, que eu estou acumulando tesouros no céu. Há muitos que nesse mundo não tem casa, não tem carro, não é empresário, não é um mega empreendedor, está passando uma crise financeira, está passando uma crise conjugal, problema de saúde e não tem recurso suficiente para resolver todos os seus problemas ou todas as suas necessidades, mas tem um tesouro guardado. Ele está entesourando, ele está trabalhando, ele está envolvido nos projetos de Deus. E quando chegarmos na eternidade, receberemos de Deus um tesouro, um galardão em virtude da sinceridade do trabalho que realizamos por Ele nesta vida. Glórias ao nome do nosso Deus. A simbologia dos querubins alados sobre o propiciatório. As asas dos querubins se tocavam. Isto fala de comunhão e igualdade. Nenhum deles era mais importante que o outro. A postura dos querubins é de adoração e serviço, o que nos ensina que a igreja é lugar de servir e não para ser servido. Jesus é o único digno da honra, glória, louvor e adoração em nosso meio. Qual é a simbologia daqueles dois querubins ali? Irmão Mauro, mas a Bíblia falou que não era para fazer imagem de escultura, nem daquilo que há no céu, nem aquilo que há na terra. Mas a Bíblia está se referindo a esse episódio num sentido de adoração. Nenhum judeu ou sumo sacerdote, que era só o sumo sacerdote, que tinha acesso à Arca da Aliança, ele nunca se curvou perante aqueles querubins para adorar os querubins. O que significava? Representava aqueles querubins. Aqueles querubins, ele traz uma simbologia muito grande para a igreja dos nossos dias. Primeiro, as asas dos querubins se tocavam uma nas outras. Isto fala de comunhão e igualdade. Eles tinham o mesmo tamanho, a mesma medida. Então fala de comunhão e igualdade. Meu irmão, e quantos estão na casa de Deus que não tem mais comunhão um com o outro? Participa na Santa Ceia brigados, não conversam com determinado irmão na igreja. Se o irmão sentar no banco, ele levanta e senta no outro lugar. Vem cá, meu irmão, que comunhão é essa? Será que vai ter dois céus lá preparado para você no arrebatamento? Vai ter que ter dois arrebatamentos. Um arrebatamento para o irmão Juquinha e um outro arrebatamento para o irmão Pedrinho. Um arrebatamento para a irmã Rutinha, só estou falando aqui, não estou falando o seu nome, estou hipoteticamente falando o nome. E um outro arrebatamento para a irmã Josefina. Então, pera lá. Quando eu vejo aquelas asas se tocando e os querubins do mesmo tamanho, a mesma medida, o mesmo material, isto fala de comunhão e igualdade. Não tem ninguém melhor do que o outro na casa de Deus, não, irmão. Todo mundo é igual, todo mundo é pecador, meu irmão. Nós estamos num processo de transformação, de crescimento, de amadurecimento, mas tem gente que se acha mais importante do que o outro a ponto de querer desprezar, humilhar, porque tem um pouquinho de dinheiro, tem um diploma, tem um título, tem um cargo, tem um trabalho que ele está exercendo na obra de Deus. Então destaco que nenhum deles era mais importante do que o outro.
Todos os dois querubins tinham o mesmo valor e a mesma importância. Outra coisa, a postura dos querubins era de adoração e serviço, porque os querubins estavam com as asas tocando uma na outra, numa postura de adoração e reverência ao grande Deus. Isso nos ensina que a igreja é lugar de servir e não para ser servido. Meu irmão, a igreja é semelhante à Arca de Noé. Quem pensa que a Arca de Noé era mamão com açúcar, água de coco, meu irmão, está equivocado. A Arca de Noé foi o instrumento usado por Deus para salvar aquela geração. Noé e os seus filhos com a sua esposa e a sua nora. Mas aquele período dentro da arca foi um período difícil. Qual mulher conseguiria ficar confinada durante aproximadamente um ano, que foi o período que aquela arca ficou flutuando por sobre as águas duraram 40 dias, mas até ela se secar e a arca encontrar terra firme levou aproximadamente um ano. Um ano de trabalho duro, limpando cocô de elefante, cocô de cavalo, cocô de porco, cocô de elefante, cocô de rinoceronte, cocô de hiena, cocô de leão. Imagina um ano, meu irmão, você convivendo com isso, dando comida para animal. Então, meu irmão, a igreja, ela é semelhante à Arca de Noé. Ela não é um lugar para ser servido. Tem gente que chega na igreja e fala, pastor, agora tem que pregar, tem que fazer eu sentir a presença de Deus. Eu quero sair daqui renovado. E senta como fosse um espectador que comprou o bilhete e agora quer ver o show começar. Meu irmão, a igreja não é lugar de ser servido, a igreja é lugar de serviço, tá bom, meu irmão? E Jesus é o único digno da honra, glória, louvor e adoração em nosso meio. Nós vamos parar com esse negócio aí de deificar homens, é torná-los quase que como deuses ou semideuses, uma verdadeira idolatria com homens, e nós temos visto isso no nosso meio. Idolatria com cantor, idolatria com pregador renomado, só porque alguém é usado por Deus, às vezes no dons de maravilha, que é o dons de operar milagres, curas, coisas sobrenaturais, curar enfermidades que a ciência não consegue explicar. Meu irmão, nem por isso eu vou ficar idolatrando aquela pessoa. Ele pode ser usado por Deus, pregar uma palavra de abalar as estruturas da igreja, mas nem por isso eu vou reverenciá-lo, eu vou ficar bajulando, vou ficar adorando aquela pessoa, porque Jesus, ele é o único digno da honra, da glória, do louvor e da adoração. Os querubins não estavam ali para adorar o povo de Israel. Os querubins estavam ali representando a adoração que eles fazem diante de Deus. E eu vou engrossar aquele coral, você vai engrossar aquele coral, porque junto nós cantaremos aquele hino que é cantado lá no céu. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Todo o céu e toda a terra estão cheias da sua glória. Eu vou cantar com os anjos, eu vou cantar com os querubins, com os serafins, com os arcanjos, esse hino maravilhoso ao nosso Deus. Hoje nós estamos na igreja para realizar trabalho. A Arca de Noé, ela foi um lugar de difícil convivência. Tinha odores, tinha coisas desagradáveis dentro da arca, mas cada um foi chamado para trabalhar. Meu querido, já imaginou se as mulheres e as pessoas dentro da arca ficassem de braços cruzados, esperando o outro fazer alguma coisa? Aquilo seria uma verdadeira carniça, podridão. Então nós temos que trabalhar dentro da casa de Deus. Talvez não é a igreja que você sonhou e idealizou, é a igreja que tem problemas como a igreja de Corinto. Mas vamos trabalhar, vamos arrancar o que está podre, o que está fedendo, o que está sujo, para tornar aquele ambiente mais agradável. Tem trabalho todos os dias, até que a arca
a igreja chegue ao seu destino final. Glórias a Deus. Os elementos sagrados dentro da arca. Nesse tópico, nós vamos analisar e estudar que dentro da arca haviam 3 objetos ou 3 elementos tidos como sagrados, que o próprio Deus mandou colocar dentro desta arca. E esses objetos, eles trazem também uma simbologia e um significado muito grande para a igreja dos nossos dias. As tábuas da lei. Moisés, ao ver a conduta imoral e pervertida do povo de Israel, quebrou as 2 primeiras tábuas da lei. Posteriormente, o próprio Deus reescreveu a lei em outras 2 tábuas. A má conduta daqueles que se dizem servos de Deus não anula um preceito divino. A verdade de Deus, ainda que seja desprezada pelos homens, em nada perde sua eficácia e propósito. Dentro da Arca da Aliança existiam as 2 tábuas da lei que eram feitas de pedras. Moisés subiu com essas tábuas e Deus escreveu com o seu próprio dedo. Ele escreveu, as mãos de Deus escreveu os 10 mandamentos. As 2 primeiras tábuas Moisés quebrou, porque quando ele desce de lá depois de 40 dias, o povo já estava envolvido com a idolatria. Havia festa, havia orgia, bebedeira, tudo que não presta. Ele ficou escandalizado com a conduta imoral e pervertida do povo de Israel e ele quebra a lei dizendo, esse povo não é digno desta lei. Esse povo não é digno do conhecimento, da revelação desse Deus. Então, meu amado, eu destaco que a má conduta daqueles que se dizem servos de Deus e não anula um preceito divino, porque posteriormente Deus mandou Moisés subir, levar outras 2 tábuas e Deus reescreveu os 10 mandamentos sobre as tábuas. Então, o que eu compreendo com isso é que a má conduta daqueles que se dizem servos de Deus e não anula um preceito divino. Por exemplo, o dízimo. Muitas pessoas têm dado desculpa para não dar o dízimo. Eu não dou o dízimo porque o pastor está gastando dinheiro, porque tem ladrão. Então tá, meu irmão, Jesus, nos seus dias, ele precisou de oferta. E o tesoureiro era ladrão, que era Judas. Então, vão parar de dar oferta para Jesus, naquela época, vão parar de dar oferta para Jesus, porque o tesoureiro é ladrão. Meu irmão, o princípio, ele é divino. O dar oferta, o dar o dízimo, é você que precisa fazê-lo para ser abençoado. Outro princípio divino que não deve ser anulado: honra pai e mãe para que tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Então, se alguém que está se aproveitando do dízimo, que está desviando o dinheiro, meu irmão, isso aconteceu nos dias de Jesus. Agora, alguns usam isso como pretexto para não devolver o dízimo. Então, meu irmão, a má conduta de alguém nunca vai anular um preceito divino. Alguém está usando de forma equivocada algo que Deus estabeleceu. É uma responsabilidade da pessoa e Deus. Ele vai prestar conta com Deus. Alguém está usurpando o cargo e a posição que ocupa. Há muitos líderes, pastores, que são verdadeiros ditadores, tiranos, acham que são os donos das almas, que foram eles que derramaram o sangue dele na cruz. Meu irmão, vem cá. Eu vou sair da igreja porque o pastor fez isso, eu vou sair da igreja porque fulano fez acolá. Meu irmão, a má conduta destas pessoas não deve influenciar a sua fidelidade para com Deus. Então, o que eu compreendo, Moisés, ele quebrou as 2 primeiras tábuas. Deus mandou ele subir e ele reescreveu os 10 mandamentos. É como Deus querendo dizer para Moisés: Moisés, a minha verdade, ela continua sendo verdade, ainda que ela seja desprezada pelos homens, porque ela
continua tendo a sua eficácia e ela vai cumprir o seu propósito. Me faz lembrar da palavra que Deus disse para Jeremias. Jeremias, o que tu vês? Ele viu, eu vejo um pé de uma árvore, de uma planta. Ele disse, tu vistes bem, Jeremias, porque eu zelo sobre a minha palavra para a cumprir, porque a minha palavra ela não voltará para mim vazia, sem antes cumprir o seu propósito pelos quais eu designei. Então, meu irmão, não deixe que a má conduta daqueles que se dizem homens de Deus e não são, daqueles que se dizem servos de Deus e não são, venham influenciar a sua fé. Não deixe o pastor, o líder, o irmão atrapalhar a sua caminhada na presença de Deus. O seu objetivo é o céu. É por isso que a Bíblia fala, e eu tenho para mim, Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glórias a Deus. Um vaso com maná do deserto. O maná, com certeza, não seria o alimento que o povo escolheria para se alimentar durante os anos de peregrinação no deserto, mas foi o alimento que lhes assegurou o vigor até que chegassem ao destino final, a terra prometida. A palavra de Deus, por vezes, é dura, amarga e o sabor não agrada a todos. Todavia, é o único alimento que conduz o homem ao céu. Dentro da Arca da Aliança também tinha um maná, um pote com o maná que Deus proveu para o povo lá no deserto. Eu faço aqui uma analogia desse maná, que o maná, ele não era o alimento, se o povo pudesse escolher, ou fosse no self-service de Jeová. Escolhe aí o que vocês querem comer. Alguns iam falar, eu quero comer caviar, eu quero comer salmão, eu quero comer pepino, eu quero comer carne. E teve um momento que o povo sentiu saudade da comida lá do Egito. Então, eles jamais escolheriam aquele alimento, o maná. Agora, meu amado, o maná, com certeza, ele não tinha o mesmo sabor ao paladar que tinha as comidas do Egito, mas o maná foi o alimento que Deus enviou, que asseguraria o povo de Israel o vigor necessário para que eles chegassem até o destino final, a terra prometida. O povo recebia o maná todos os dias pela manhã e não podia guardar para o dia seguinte, tinha que confiar em Deus todos os dias. Por isso que Jesus falou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus estava fazendo ali uma menção do maná. Então, meu amado, o maná, ele não tinha um sabor ao paladar tão agradável, mas era o alimento que asseguraria o vigor que o povo precisava para travar guerras, travar batalhas, andar pelo deserto. O povo não adoecia, o sistema imunológico do povo, ninguém tinha gripe, zika vírus, dengue e chikungunya, não tinha sarampo, não tinha nada disso. Deus conduziu aquele povo 40 anos pelo deserto. O maná, ele era o nutriente necessário que o povo precisava. De igual modo, meu irmão, assim é a palavra de Deus. Por vezes a palavra de Deus ela é dura, ela é amarga e o sabor ela não agrada a todos. Todavia, é o único alimento que conduz o homem ao céu. Meu querido, nós precisamos ouvir a palavra de Deus como ela é. É por isso que eu admiro um homem chamado João Batista. Ele servia um banquete, meu irmão, um tanto amargo. Ele se referia ao público como raça de víboras. Quem vos induziu a fugir do juízo vindouro?
João Batista dizia, o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada. A mensagem de João Batista era uma mensagem dura, mas era uma mensagem que levava o povo ao arrependimento. Meu irmão, as mensagens nas nossas igrejas não pode ser aquelas mensagens de massagear o ego, aquela mensagem que você quer ouvir, aquela mensagem que vai falar, eis que sou contigo, eis que eu te darei vitória, eu vou ampliar teus horizontes, eu vou abrir as janelas do céu para você. Meu irmão, essa é mensagem que todo mundo quer ouvir, mexe com o ego da gente. Agora, Deus muitas vezes ele traz uma palavra dura, uma palavra amarga, um sabor que não agrada a todos, mas todavia, semelhante ao maná, é o alimento que vai te conduzir até o destino final, que é o céu. E tem muita gente aí procurando de um lado e para o outro um alimentozinho mais agradável, mais suculento, não quer as ervas amargas. O cordeiro pascual, ele tinha que ser comido, meu irmão, com ervas amargas. Agora tem muita gente que só quer saber só do filé mignon, só quer saber da promessa, pureza, santidade, jejum, oração, caráter, andar em novidade de vida, perdoar, andar as 2 milhas, que são os tesouros do reino. Ele não quer saber de nada disso, ele só quer saber de bênção material. Meu irmão, nós estamos vivendo uma geração de pessoas, de crentes materialistas, que não querem mais, nem se preocupam com o batismo com o Espírito Santo, renovo espiritual, avivamento e despertamento. Ele quer saber somente de novidade. É a geração gospel, é a geração light. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A vara que floresceu. Não há lugar para nepotismo na obra de Deus. Não foi Moisés quem escolhera seu irmão Arão para o sacerdócio, e sim o Senhor. Aqueles que são chamados por Deus sempre serão alvos de inveja e ciúmes. Todavia, é preciso prosseguir adiante, pois no tempo certo, o próprio Deus há de tornar pública as credenciais daquele que tem de fato uma chamada divina. Dentro da Arca da Aliança também tinha ali a vara que floresceu, a vara de Arão. Meus amados, lá nos tempos de Moisés, no tempo de Arão, levantou-se agora uma inveja. Então esse negócio de inveja, olho grande, cobiça, perseguição, isso não é de agora não. Larga a mão de ser besta, meu irmão. Você está achando que você é a última bolacha do pacote, que é só você que é vítima de inveja, de olho grande e perseguição? Eles questionaram agora, por que Arão tem que ser o sacerdote? Nós também somos o povo de Deus, nós também somos homens de Deus. Eles achavam que se tratavam de um nepotismo, que Moisés havia colocado Arão porque era irmão. Ô Moisés, dá um jeitinho aí, arruma uma boquinha para mim aí no ministério aí para eu ser sacerdote. Não, na obra de Deus não existe lugar para nepotismo, não. Tem muita gente que está no ministério que não tem chamado de Deus. Foi o pastor presidente que colocou porque é filho. Foi o pastor presidente que colocou porque é genro. Foi o pastor presidente que colocou porque é cunhado. Foi alguém que colocou porque é parente. Então, não tem chamado de Deus. Muitas vezes não tem. Agora, se tem chamado de Deus, no tempo certo, Deus vai mostrar as credenciais dessa pessoa que legitima ela ocupar aquela posição. E diante daquele impasse, Deus mandou Moisés pegar as varas dos 12 líderes tribais. E na tribo de Levi, mandou pegar a vara de Arão. E falou, a vara que florescer, este será a vara do homem que eu chamei para cumprir e exercer esse ministério. Bem, irmão, colocaram as 12 varas secas. No outro dia, a vara de Arão foi a vara que floresceu. Então Deus estava dizendo para todos, olha, eu chamei Arão, não foi Moisés. Ele tem chamada de Deus, não foi Moisés quem o chamou. Então, meu irmão, aqueles que têm chamados de Deus sempre serão alvos de inveja e ciúmes, meu irmão.
Larga a mão de ser bobo, meu irmão. Eu vou largar o ministério porque estão com inveja e estão com ciúmes de mim. Meu irmão, amadurece. Deixa de ser menino. Vira homem. Vira mulher, meu irmão. Pelo amor de Deus. Estão com inveja? Meu irmão, eu nunca vi alguém invejar alguém que está na miséria, na sarjeta, no pecado. As pessoas só invejam algo que é superior a elas, que está numa condição mais elevada que elas, tá bom, meu querido? Então, o próprio Jesus ele foi alvo de inveja e ciúme e perseguição. Então, eu destaco que é necessário prosseguir adiante. Estou fazendo uma grande obra, igual fez Neemias. Sanbalate, Tobias, Neemias, desce de rápido, porque nós precisamos falar com você. Ele falou, olha, eu estou realizando uma grande obra e não tenho tempo para gastar com vocês, tá bom? E ele continuou fazendo a obra. Então, meu irmão, não vamos deixar aí que esses vagalumes, que estas pessoas venham atrapalhar, tirar o nosso foco, porque o próprio Deus, ele há de tornar pública as nossas credenciais no devido tempo, mostrando a todos que, de fato, temos uma chamada divina. Então, nós não devemos nos preocupar, nem prestar conta, dar satisfação. Continue fazendo a obra de Deus. Se criticar, deixa criticar. Se zombar, deixa zombar. Eu já estou acostumado a ser criticado, zombado, receber vários títulos e adjetivos. Como eu já disse aqui na lição, Paulo, em dado momento, ele foi chamado de homicida. Em outro momento, ele já foi chamado Deus. Então, nós devemos evitar os perigos e os extremos. A gente não se deixar levar nem por quem vai nos rotular de forma pejorativa e nem com aqueles que vão também nos rotular de forma querendo nos exaltar. Nós somos o que somos diante de Deus. E no tempo certo, Deus fará com que todos venham reconhecer a chamada de Deus para as nossas vidas. Amém, meu amado? Encerramos aqui a nossa lição. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e o seu ministério. Que você continue aí fazendo a obra de Deus e não se preocupe com aqueles que estão com inveja e ciúmes do seu trabalho e do seu ministério. No tempo certo, Deus há de mostrar as suas credenciais para todos. Vamos orar? Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti pertence. Obrigado, Senhor, por a riqueza que o Senhor nos revelou. Tu és, meu Deus, aquela tampa da Arca da Aliança, que quando foi aberta, revelou-nos os tesouros do reino de Deus. O batismo com o Espírito Santo, a santidade, o nascer de novo, o andar em novidade de vida, andar as 2 milhas, ser santo, ser purificado. Senhor, nós te agradecemos. O estilo de vida que temos hoje e vivemos foram tesouros dados pelo Senhor. Meu Deus, ensina-nos a andar diante do Senhor com temor, com reverência. Meu Deus, que nós não venhamos acumular somente tesouros nessa terra. Aqui nós precisamos, meu Deus, do dinheiro para pagar água, luz, telefone, pagar conta, cuidar dos filhos, da família. Mas não nos deixe, meu Deus, ser extremamente materialistas e esquecer de acumular, meu Deus, riquezas lá no céu, trabalho prestado. Ensina-nos a compreender que a igreja é lugar de trabalho. Há muitos odores desagradáveis, semelhante ao que foi a arca de Noé. Foi lugar de trabalho, foi lugar, meu Deus, muitas vezes de confinamento. Às vezes as pessoas estavam cansadas de tanto trabalhar, de manhã, de tarde, de noite. Ensina-nos, ó Pai, a trabalhar na Tua obra, na Tua casa, para que os odores desagradáveis sejam retirados, que em nada nós venhamos permitir que a má conduta do líder ou de algumas pessoas venham influenciar
as nossas decisões e a nossa fé. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe poderosamente e precisando desse slide, tem aí o meu telefone no rodapé, você pode me mandar uma mensagem, se identifique, põe o seu nome, a cidade, o estado que você mora e eu vou enviar para você esses slides sem lhe cobrar nada, porque já foi pago lá na cruz do Calvário. Amém, meu querido? Um forte abraço. Outro sim, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição, porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens e juntos encontraremos com o Senhor por sobre os ares e receberemos dele o nosso galardão. Glórias a Deus. Um forte abraço, fique na paz, em nome de Jesus.